trouxe aqui para vocês algumas dicas para que vocês possam escrever melhor, né? Como escrever bem. Primeiro aqui, ó, uma dica até básica, é você escreveu qualquer coisa, escreveu uma redação e aí você quer ver se aquilo ali ficou bom, você precisa reler o que foi escrito, né? O que você escreveu. Então, acostumem-se a isso, tá? Voltando aqui para mim, acostumem-se a isso. Escreveu qualquer coisa, qualquer texto, principalmente quando se fala em preparação para estudo de redação, então, escrever uma redação ali na prova, você precisa reler esse texto. Geralmente, a gente escreve, às vezes até um pouco rápido, depois passa batido alguns erros ali básicos, né? Então, é importante você reler o que você escreveu e aí você vai, então, aprimorar o seu texto. Você vai perceber ali algumas falhas que você eventualmente possa ter cometido, tá ok? Então, uma primeira dica que eu dou é reler o texto, reler aquilo que você escreveu. Voltando aqui para o slide, eu coloquei aqui também algo que eu considero também importante, que é preocupar-se com quem está lendo. Voltando aqui para mim, eu vou explicar para vocês o que eu quis dizer com isso. Preocupar-se com quem está lendo, né? Vamos supor, você escreve um texto, escreve ali uma redação, e aí é importante você procurar ver o seguinte, peraí, será que quem pegar para ler isso aqui, ele vai entender o que está escrito? Será que meu texto está claro? Será que eu fui objetivo? Será que eu consegui enxugar minhas ideias ali? Porque assim, tem até uma frase, né, famosa que diz que escrever é a arte de cortar palavras. Então, fiquem ligados, porque quem escreve bem consegue ter aquele poder de síntese, de realmente ser resumido, de não ficar viajando muito, dando muitas voltas, sendo prolixo, né? Então, vocês precisam se preocupar com quem vai ler aquele seu texto, para saber se, peraí, tá claro? Será que a pessoa que... Até mesmo a questão da letra, né? Principalmente, começa por aí, né? A sua letra está legível? Pensando na questão do examinador, principalmente. O examinador, quando ele estiver corrigindo a sua prova, ele está corrigindo várias redações, milhares de redações. Então, você tem que procurar facilitar a vida dele. Escreve da melhor forma possível, pontua ali as palavras corretamente, não faz aquela letra muito corrida, tenta fazer uma letra legível, entendeu? Ninguém está falando que a sua letra precisa ser bonita, né, entendeu? Você não vai ficar enfeitando lá, mas precisa ser legível. O seu texto, principalmente, precisa estar claro, objetivo. É preciso que quem pegar o seu texto para ler, quer seja o examinador ou qualquer outra pessoa, de repente um colega seu que também está estudando, ele precisa entender aquilo que você passou, aquela ideia que você quis passar. Qual foi a mensagem que você tentou passar, tá bom? Então, fiquem ligados nisso. Eu coloco uma preocupação porque é o seguinte, muitas pessoas, elas escrevem mal, por quê? Porque elas não estão nem aí se a pessoa que lê aquilo ele vai entender, se o que ela escreveu está certo ou está errado, não bate nem aquela dúvida, peraí, isso aqui está certo ou não está? Então, assim, eu vou até falar que o próximo ponto é sobre dúvida, mas fiquem ligados, então, nessa primeira dica, nessa segunda dica, que é você se preocupar com quem vai ler, porque aí com isso, você se preocupando, você fatalmente vai escrever melhor, tá bom? E é o que a gente vai buscar, esse é o nosso objetivo. Voltando aqui para o slide, eu trouxe outro ponto aqui, né? Em caso de dúvidas, né, você está escrevendo ali, surgiu dúvidas, tente pesquisar a palavra. Voltando aqui para mim, você está escrevendo um texto ali, aí surgiu dúvida, peraí, será que esse verbo aqui se conjuga dessa forma? Então, será que a grafia dessa palavra é assim? Será que tem acento ou não tem? Quando você tem dúvida, isso é um excelente sinal, porque você está se preocupando em escrever um bom texto. Como eu falei agora há pouco, o erro de muitas pessoas é nem ter essa dúvida. Ele escreve ali e tá bom, do jeito que saiu tá bom e quem for ler que se vire para entender. Então, fiquem ligados nessa dica, entendeu? Procurem, a gente está falando aqui de preparação para concursos, mas tudo aquilo que você for escrever um recado, um e-mail, procure escrever de uma forma correta. Se preocupe ali como você está escrevendo. Se aquilo ali está claro, entendeu? Se tem algum erro. Peraí, essa palavra se escreve assim ou não? Hoje em dia a gente tem vários mecanismos para você fazer uma busca na internet, ou, entendeu? Tiver um dicionário, melhor ainda, vai lá e pesquisa no dicionário, você vai
com certeza, cada vez mais aprimorar a sua forma de escrever, a sua escrita, tá bom? Então, seguindo aqui, voltando aqui para o slide, eu coloquei aqui também, ó, cuidado com as abreviaturas. A gente tem hoje em dia aí, ó, principalmente as redes sociais e o WhatsApp. Voltando aqui para mim, como eu falei, a gente está falando aqui de uma preparação com qualidade. Nós somos concurseiros aí, concurseiras que estão buscando um bom resultado no concurso. Então, procure desde já escrever melhor, entendeu? Como eu falei aqui, ó, tá ali na rede social, você vai fazer um recado no Facebook, ou então uma postagem no Instagram. Se preocupe em escrever corretamente, entendeu? Você só tem a ganhar fazendo isso. Eu sei que pelo WhatsApp também, hoje em dia, a gente acaba abreviando tudo, né? Um VC, as pessoas vão só cortando ali as palavras, mas você que está estudando, você que está buscando um cargo público, um cargo de qualidade, um cargo top, o seu lugar no serviço público, procure escrever corretamente. Como eu falei, você só tem a ganhar com isso, você não vai sair perdendo não, entendeu? Não se preocupe com o que vão achar de você, se você está ficando doido, ou se você não é igual a todo mundo. É isso que você tem que procurar mesmo. Você não pode ser igual a todo mundo, você tem que ser uma pessoa ali que vai batalhar e conquistar o seu lugar no serviço público. Ou então conquistar um outro cargo, caso você já tenha um hoje e esteja estudando para outro, tá bom? Então, procure escrever corretamente, seja na rede social, seja no WhatsApp. Voltando aqui para o slide, eu coloquei para vocês aqui também, ó, uma outra dica aqui importantíssima, né, para quem quer escrever um bom texto, é fazer o rascunho. Então, mais à frente aqui eu vou mostrar para vocês até o exemplo de uma folha da banca CESP, né, a folha de resumo, e aí eu vou recomendar para vocês que vocês treinem, né, quando for treinar uma redação, que utilizem essa folha de rascunho. Vai ajudar bastante na preparação de vocês. Eu coloquei aqui uma outra dica aqui para você poder escrever bem, escrever melhor. Coloquei aqui, organizar as ideias. Voltando aqui para mim, o que eu quis dizer com essa questão de organizar as ideias? Geralmente, a banca examinadora ela vai buscar isso no candidato. Muitas vezes, você até sabe o que escrever, você sabe o que eles perguntaram, você conhece ali os conhecimentos específicos, mas aí o desafio maior, e o que a banca vai querer avaliar, é se você sabe organizar suas ideias no papel. E aí é um desafio, às vezes tem pessoas que conhecem muito ali da matéria, sabem tudo daquele tema da atualidade, mas quando vai colocar no papel, a pessoa não consegue, às vezes ela não consegue enxugar aquelas informações, acaba escrevendo muito, sendo muito redundante. Então, fiquem ligados e busquem sempre isso, essa questão de organizar as ideias. Muitas vezes a banca ela vai estar procurando avaliar isso. Ela tem as informações ali, você já traz o seu conhecimento, mas aí o desafio, como eu falei, é jogar para o papel essas ideias. E aí, uma prova geralmente ali de 30 linhas, você tem que saber, então, distribuir ali o seu texto, organizar ali as suas teses, né, os seus argumentos. De repente vai ter situação que você vai precisar fazer uma introdução, às vezes não. Às vezes vai precisar fazer uma conclusão, às vezes não. Eu vou comentar com vocês também, baseado em temas de provas anteriores, de concursos da área policial. E aí, caso vocês tenham dúvidas, né, só lembrando, pode utilizar aí também o chat, escreve aí pra gente a sua dúvida. Eu coloquei também aqui mais outras dicas, né, de como escrever melhor, né, dicas para escrever bem. Eu coloquei aqui então, vamos lá. Por mais simples que seja a mensagem, procure escrever bem. Eu trouxe aqui exemplos, né? Até comentei um pouco já. Recados e e-mails. Voltando aqui para mim, você está escrevendo ali um e-mail. Hoje em dia é uma forma muito comum da gente estar se comunicando. Você quer, às vezes, mandar um e-mail ali para um professor, você quer mandar um e-mail para o seu trabalho, ou então até mesmo ali uma comunicação do seu trabalho, um e-mail para algum conhecido, não importa. Eu recomendo, sugiro fortemente que vocês, até mesmo num e-mail ali, procurem escrever corretamente, entendeu? Isso aí vocês só vão ganhar fazendo isso, vocês já vão estar treinando, né, como escrever melhor.
eu falei que a preparação para discursiva, o ideal é que ela ocorra mais à frente na sua preparação. Se você não tem edital aberto, se você está iniciando a sua preparação, então a preparação para discursiva ela vai acontecer no momento mais à frente. De repente, ali com uns 4 ou 6 meses, vai depender da situação de cada aluno, tá bom? Mas enquanto isso, você está estudando só para a prova objetiva, mas procure escrever melhor, entendeu? Eu falei o exemplo do e-mail, mas também tem outro exemplo aqui, um recado. Vamos supor, você vai deixar um recado ali para sua esposa. Parece uma coisa meio bitolada, mas procure escrever bem, entendeu? Vai deixar um recado ali para sua mãe, para alguém. Procure escrever corretamente, uma mensagem clara, lembrando ali da pontuação, entendeu? Isso aí já vai fazer com que você aprenda a empregar melhor a sua escrita, a sua comunicação escrita, tá bom? Essa é a dica que eu dou aí, vou bater bastante nessa tecla, tá? Voltando aqui para o slide, trouxe aqui também, ó, cuidado, ó. Cuidado. Muitas pessoas escrevem mal porque não se preocupam, nem sequer ficam em dúvida no momento da escrita. A pessoa, às vezes, ela não se preocupa, ela está escrevendo ali um e-mail, uma mensagem ou um texto, e ela não está preocupada se aquilo ali está certo, se não está, ela nem tem dúvidas, às vezes. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para que vocês se preocupem mesmo, vocês estão se preparando para concursos, vocês querem conseguir um bom resultado na prova, então é importante escrever bem, tá? Vocês vão estar um passo à frente aí de muitos candidatos, tá bom? Voltando aqui para o slide, eu trouxe uma outra dica aqui para escrever bem, não tem muito a ver com a escrita em si, mas é a leitura crítica. O que seria essa leitura crítica, né? Quando você estiver lendo ali qualquer material, pode ser um livro, pode ser um curso em PDF, pode ser uma revista, um jornal, desconfie, né, eu coloquei aqui entre aspas, de tudo que estiver lendo. Essa leitura te ajudará na sua escrita. Então, voltando aqui para mim, o que eu quero dizer com isso? Você pegou um livro ali para ler, por exemplo, ou então um jornal, uma revista. Procure ler, essa leitura crítica, ela quer dizer o seguinte, você não apenas lê e aceita tudo que está ali, da forma como foi escrita, que aquilo está correto. Muitas vezes acontecem erros de digitação, às vezes não é nem a pessoa que escreveu, o autor daquele texto, mas algum erro de digitação na impressão. Então é importante vocês desconfiarem de tudo no bom sentido, para que vocês possam então ver se aquele texto está escrito de uma forma correta. Porque quando você vai fazendo isso, você vai treinando o seu português, você vai treinando a sua forma também de escrever. Você vai se atendo a alguns detalhes ali que muitas vezes passam desapercebidos. E aí, por isso que eu falei, leitura crítica. Não aceite tudo que está ali como se tudo aquilo ali estivesse correto. Pode sim, e acontece muitas vezes, de ter erros, tá bom? Então fiquem ligados também. Voltando aqui para o slide, ó, eu trouxe outra informação aqui que eu acho também ela é muito relevante para que você possa se preparar bem, para que você possa escrever bem numa redação. Então tá aqui, ó, leia redações bem avaliadas pela banca examinadora ou até mesmo textos, né, de editorial de jornais, revistas. E aí eu coloquei aqui no final, ó, procure imitá-los, entre aspas, tá? O que eu quero dizer com isso? Voltando aqui para mim. Quando você pega ali, por exemplo, uma redação, a gente hoje em dia consegue ter acesso a isso com mais facilidade, por meio da internet. Então você consegue ver ali uma redação que foi bem avaliada pela banca examinadora, vocês já conseguem ver ali como aquele candidato organizou as ideias, vocês vão conseguir ver que muitas vezes não é nada de extraordinário, não. O candidato ele apenas soube ali organizar as ideias, ele não inventou muito, né? Outra dica, né? Você tem que ser simples e objetivo na sua redação. Você tem que escrever ali, organizar suas ideias de uma forma correta, atender ao pedido ali da banca examinadora e se você fizer isso, fatalmente a sua nota vai ser boa, entendeu? O examinador ele não vai ter como, né, não te avaliar bem. Então,
Existe sim um passo a passo ali, uma estrutura, que se você empregar essa estrutura, organizar suas ideias, você vai ver que a sua pontuação na redação ela vai ser boa. Tá? Então, por isso que eu comentei aqui, pega uma redação bem avaliada, dá uma olhada ali, vê como aquele candidato escreveu, ou então, tá lendo ali um editorial de revista ou jornal, geralmente ali no início, vem um texto que ele é bem esquematizado ali, você consegue aprender muito através daquela estrutura que foi utilizada ali pelo autor, daquele editorial, tá bom? Então, assim, procure imitar. Imitar, entre aspas, é você procurar seguir aquele exemplo, aquela forma de escrever. Você vai ver que um texto bem avaliado, ele segue ali os comandos da banca. Geralmente, numa banca, numa prova de concurso, eles pedem uns 3, para você falar sobre 3 aspectos, né? Então, você vai ver que o candidato ali bem avaliado, ele vai colocar um aspecto em cada parágrafo, ele vai usar argumentos, ele vai citar argumentos de autoridade, vai trazer ali, de repente, com base na Constituição Federal, ou então, de acordo com o professor fulano de tal, e assim ele vai, ou então, com base no Código Penal, no artigo tal. São dicas, assim, rápidas de você perceber que como um texto ele é bem estruturado, entendeu? Então, vamos lá, vamos em frente aí. Voltando aqui para o slide, eu trouxe aqui para vocês, então, em que momento a gente vai, então, iniciar a preparação nos discursivos de redação. É algo aí que preocupa muitos candidatos e é importante a gente ter uma noção melhor, tá bom? Então, assim, se o candidato, o aluno, se você está estudando, né, sem previsão de edital, então se você está nessa situação, não tem edital ainda, eu recomendo que você inicie a sua preparação para a discursiva com aproximadamente, aí, com em média 6 meses de estudo. Então você, por que 6 meses? Nesses 6 meses você já vai ter avançado ali no edital, você fatalmente já vai ter terminado algumas matérias, vai estar mais revisando, e aí é um momento para você, então, já começar a se preocupar com a preparação na prova discursiva, na redação discursiva, tá bom? E aí, então, em 6 meses você já vai ter estudado ali uma boa parte ali do edital com relação à preparação para a prova objetiva. Outro ponto que eu trouxe aqui para vocês. O estudo para a prova objetiva ele é a prioridade. Então, o que a gente vai buscar inicialmente é a preparação na prova objetiva. É por isso que, se você está iniciando o seu estudo, não se preocupe tanto com a redação nesse primeiro momento. A prioridade, como eu falei aqui, a prioridade é o estudo para a prova objetiva. Por que isso, Yuri? Porque é o seguinte, pessoal. Você precisa alcançar a nota de corte, senão a sua redação não vai ser nem corrigida, tá bom? Então, voltando aqui para mim, prioridade. O que você vai se preocupar no seu início de preparação? Estudo para a prova objetiva, que são as questões ali, né, as matérias. E aí, no momento mais à frente, aí sim, você entra com a preparação para a discursiva. É importante se preocupar com a objetiva primeiro, porque você precisa atingir a nota de corte, aquela pontuação mínima, para que a sua redação seja corrigida. Porque senão, não adianta, a sua redação pode estar excelente, mas se você não atingiu lá a pontuação mínima, a nota de corte, ela não vai ser nem corrigida. Isso é cruel, né? Eu sei que é cruel, muitos candidatos aí têm uma excelente nota ali na objetiva, a pontuação lá entre os primeiros colocados, e aí quando vai ter a redação corrigida, não consegue a nota, melhor dizendo, o candidato ali, ele tem uma excelente redação, mas ele não atinge a pontuação mínima para ter a redação corrigida. Então, não tem jeito, né? Infelizmente, vai ficar de fora. E eu estava me confundindo aqui porque tem uma situação diferente. É aquela do candidato que ele teve uma excelente pontuação na prova objetiva, mas por algum motivo ali não teve uma nota boa na redação. Isso aí também é mais cruel ainda e vai tirar o candidato do concurso. Isso aconteceu no concurso que eu fiz para Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados.
Tinha um candidato lá que a pontuação dele na prova objetiva, ele estava em primeiro lugar, se eu não me engano. E aí na redação, infelizmente, por pouca coisa, décimos, ele não entrou, tá bom? Então, assim, é importante ficar ligado, entendeu? Prestem atenção aí, se preparem. E é o que a gente quer, que vocês procurem se preparar da melhor forma possível, tá bom? Voltando aqui para o slide, então o que a gente vai buscar então é a preparação na prova objetiva, para poder então alcançar a nota de corte, tá bom? Estudar por curso em videoaulas, eu coloquei aqui uma forma de você então, você resolveu iniciar a preparação, eu sugiro que você procure um curso ali com videoaulas, né, um professor ali explicando para você como você vai então estudar para uma redação, como é que a banca cobra. E aí depois, eu também recomendo que você faça um curso que tenha correção de discursivas, tá bom? Voltando aqui para mim, inicialmente você pode pegar um curso ali com videoaulas, vai ser bom, o professor vai explicar ali, você vai entender melhor, se situar nessa preparação. Depois, no segundo momento, é importante você treinar. Então você precisa fazer redações e ter essas redações corrigidas. Por isso que eu indiquei e sugeri que vocês então façam um curso com correção de discursivas. Então, é dessa forma que eu recomendo que vocês estudem. Voltando aqui para o slide, sim, eu coloquei aqui, ó, pedir para outras pessoas lerem a sua redação. Voltando para mim, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você ainda não esteja fazendo um curso, ou então queira fazer esse curso de correção de discursivos no momento mais à frente, tá? Ou está numa situação assim, não quer investir, não está podendo investir nesse momento, nesse curso. Você tem esse outro recurso, que é você escreve uma redação e aí entrega para algum colega seu que está estudando também, ou então para algum parente. Não precisa ser alguém que esteja estudando, entendeu? Mas é importante que alguém leia, para saber se aquilo ali que você escreveu está com algum sentido, tem uma lógica, se você escreveu ali realmente de uma forma clara, objetiva. Então, isso vai te ajudar. É importante que alguém leia. Porque quando a gente vai ler o nosso próprio texto, e isso acontece principalmente ali no momento da prova, a gente às vezes, como foi a gente escreveu, às vezes a gente não percebe ali coisas assim que estão bem fáceis de ver, erros, né, ou até mesmo concordâncias ali. Então, por isso que é importante alguém ler o seu texto. E aí, então, isso aí vai te ajudar na sua preparação. Tá ok? Voltando aqui para o slide, outra recomendação, ó, treinar na folha padrão da banca examinadora. E eu trouxe aqui para vocês, mais à frente vai ter uma foto da folha de rascunho da banca CESP, tá bom? Que é uma folha ali, geralmente a banca CESP, as redações são de 30 linhas. Seguindo aqui no nosso slide, agora então a gente já vai trabalhar aqui a questão de exemplos de discursiva. Eu trouxe para vocês o exemplo aqui da prova que caiu na PRF em 2013. Aí vejam só, eles pegaram um artigo aqui da internet, né? Então uma situação aqui é o texto motivador da prova. Eles colocaram, ó, nas regiões brasileiras de fronteira, o crime de contrabando tipificado no artigo 334 do Código Penal. Aí veio narrando toda a situação aqui, falando sobre o crime de contrabando, né? Praticado aí por particular contra a administração geral. Percebam que às vezes a própria banca já traz algumas informações sobre o crime, ó. Já falou aqui, né? E aí explica aqui fala, né, sobre o tráfico de entorpecentes, drogas afins, é o que mais importuna nas atividades dos poderes públicos, tanto na prevenção e fiscalização, de repressão e apuração das responsabilidades penais. E aí fala, né, que o Brasil tem uma peculiaridade em relação a esse crime, porque a gente possui aí milhares de quilômetros de fronteira seca. Então esse foi o texto que a banca trouxe como motivador. E aí agora vem a cobrança aqui, né? A banca pede, considerando o fragmento de texto acima, unicamente como motivador, redige um texto dissertativo que atenda necessariamente. Aí vem aqui, ó, ele pede para vocês, pede lá para o candidato, definir o crime de contrabando
indicar em linhas gerais as circunstâncias que integrem esse tipo penal. Ó, 4 pontos. Depois ele vem e pede, ó, comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. 3 pontos. Explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas para a economia nacional e para a saúde pública. 6 pontos. Sugira medidas de ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias no país. 6 pontos. É importante vocês observarem o seguinte, percebam que esses 2 últimos tópicos aqui, ó, eles valem mais pontos, né? 6 pontos. Então, na hora que o candidato for elaborar ali a redação dele, primeiro que, ó, cada ponto desse aqui você já pode utilizar um parágrafo, vai facilitar na hora de você organizar suas ideias. E nos tópicos que valem mais pontos, que são esses 2 últimos, você tem que procurar escrever mais, entendeu? Colocar mais informações, para que então você consiga uma nota maior, tá bom? E aí, já naqueles que valem menos pontos, vocês conseguem então a informação mínima. Essa aqui, na verdade, eu não vou mostrar para vocês aqui um padrão de resposta para esse tema, mas é só para vocês observarem um exemplo aqui de prova discursiva. Ele trouxe um texto motivador e aí então ele pede conhecimentos específicos, né, e até mesmo assim de você conhecer não só a matéria, mas também fatos ali com relação ao trabalho exercido pela Polícia Rodoviária Federal, tá bom? Então aqui esse é um exemplo. No próximo exemplo, eu trouxe aqui para vocês a prova de agente da PF, então a APF, de 2012. Essa prova aqui, ela foi um pouco diferente, eu até coloquei aqui, ó, foi um estudo de caso, essa redação de agente da Polícia Federal. Eles trouxeram aqui, nesse texto motivador, uma situação que estava acontecendo. Eu não vou ler tudo aqui, mas, por exemplo, o Departamento lá de Polícia Civil do Estado de São Paulo estava investigando, né, uns crimes, estavam sendo cometidos por 3 pessoas, e aí ele vai narrando toda aquela situação. E aí, aqui embaixo, ó, diferentemente daquela outra redação que eu mostrei para vocês, eles colocaram só 2 tópicos. A pontuação não está aqui, mas, se eu não me engano, ó, foi 6 pontos, 6 pontos, e 1 ponto para apresentação do texto. Geralmente a banca traz de 1 a 2 pontos ali só para apresentação do texto. Voltando aqui para mim, o que seria essa apresentação do texto? É você escrever o seu texto ali corretamente, dentro da margem, né, da folha ali, a sua letra estiver legível, você evitar cometer muitos erros, né, porque quando a gente comete um erro ali na redação, a gente ainda tem o recurso de riscar a palavra, um hífen assim, simples em cima da palavra e escrever a correta na frente. Então, se você procura organizar o seu texto ali de uma forma bem legível, clara, atentando ali para os parágrafos, né, fazendo ali essa apresentação do seu texto, você fatalmente vai conseguir essa pontuação melhor, essa pontuação máxima, aí 1 ponto, 2 pontos. Então, a preocupação em si não é tanto nessa questão da apresentação, e também, caso tenha alguém com essa dúvida, você não perde muito pontos se você, por exemplo, escrever uma palavra errada, você errar uma acentuação, você errar uma concordância ou então uma conjugação verbal. Esses erros, eles tiram uma pontuação, descontam um pouco ali, porque eles vão pegar uma quantidade ali por linhas, né? E aí tem uma forma de você calcular, no edital vem explicando isso. E aí, então, isso aí vai descontar muito pouco. O principal mesmo, voltando aqui para o slide, vai estar aqui, ó. Como é que você vai organizar esses argumentos? Você vai explicar, então, o que eles estão pedindo. Nesse caso aqui específico, que é um estudo de caso, como eu recomendo que vocês façam? Ele narrou uma história, né? Então, assim, na sua folha lá quando você for fazer o seu rascunho, eu sugiro que você faça um resumo desse estudo de caso. Então, resume esse estudo de caso, você não vai copiar ele inteiro, mas você vai procurar explicar o que estava acontecendo. Até porque um examinador, talvez ele não... a gente tem que considerar que quem for ler a sua redação, de repente ele não está com esse texto motivador lá na hora, ou então
para que o seu texto fique claro, você começa resumindo o que estava acontecendo. Por exemplo, o Departamento de Polícia Civil vinha investigando tal, umas pessoas com crimes assim, assim, assado, e você escreve ali em poucas linhas, resume tudo. Na sequência, você já vai então responder o que ele perguntou. Ó. E aí eles vão perguntar, né? Se havendo necessidade de repressão uniforme dos crimes acima mencionados, poderá o Departamento de Polícia Federal investigar os delitos contra o patrimônio? Você tem roubos, né? Você tem que falar sim ou não e por quê. Explicar ali, justificar, colocar ali como uma referência o Código Penal, ou então algum professor, né? Realmente ligar o que você vai escrever a um argumento de autoridade. E o outro parágrafo aqui, então, ele pede para você, nessa situação considerada, né, a proposta feita pelo criminoso, é como se fosse um suborno que ocorreu lá, você explicar se isso é um crime ou não é, e aí, em caso afirmativo, você especificar o delito, tá bom? Então, aqui é um exemplo aí de como a banca pode cobrar ali na sua prova um estudo de caso. Seguindo aqui no nosso slide, eu trouxe aqui um exemplo de redação, né? Foi a redação do concurso que eu fiz para a Polícia Legislativa em 2014, e aí foi um tema de atualidades. Eles trouxeram aqui um texto motivador, tá bom? Da mesma forma, explicando lá a questão de atualidades, e na ocasião foi a Ucrânia, foi um tema que estava sendo bastante comentado na época, um tema de atualidades aí mais no âmbito internacional, então era para falar sobre a questão da Ucrânia, lá o conflito lá da Rússia, Ucrânia, tá bom? E aí ele pede aqui então, ó, três aspectos para a gente poder falar lá. E aí vem, ó, percebam o seguinte, aqui ó, cada um vale 11 pontos, então uma pontuação alta aí, né, em jogo, né? Quanto mais informações você trouxer ali, com base no que ele pediu, maiores são as suas chances de atingir uma boa pontuação. Voltando aqui para mim, eu trouxe esse tema aqui como um exemplo de redação da área policial que eles cobraram atualidades, mas também a gente tem outros exemplos. No último concurso para agente da Polícia Federal, o concurso foi, se eu não me engano, também em 2014, também foi cobrado lá um tema de atualidades. Eles cobraram a questão de terrorismo, também um assunto aí que nunca sai de moda, né? Um assunto que está sempre aí sendo falado. E é importante ficar ligado. Eu sei que um tema de atualidades, né, ele geralmente é mais aberto, então fica um pouco mais difícil a gente trabalhar essas ideias. No caso aqui dessa redação que eu acabei de mostrar da Polícia Legislativa, que trouxe esse tema da Ucrânia, pegou muita gente de surpresa, né? A gente esperava, e todo mundo estava estudando, os professores esperavam que eles fossem cobrar algo mais relacionado ali ao dia a dia do trabalho, do policial legislativo, essas questões ligadas à política ali também, do Congresso Nacional, ou então até mesmo a questões assim de segurança, trabalho nessa área. Porém, a banca veio, né? Isso aí a gente infelizmente não tem como controlar. A banca veio com um tema ali de atualidades sobre a questão da Ucrânia, né? A região da Crimeia, e aí pegou muita gente de surpresa, né? Mas aqui, ó, só para tranquilizar vocês, basicamente, né, a própria banca, aqui no texto motivador, voltando para o slide, ela já trouxe algumas informações que você conseguiria aproveitar na hora de organizar suas ideias. E aí, é claro, o conhecimento aqui também ajudaria bastante você, então, poderia fazer uma boa redação ali e conseguir um bom resultado. Seguindo aqui em frente no slide, ó, aqui está um exemplo para vocês, ó, de rascunho da banca CESP. Então, eu recomendo que quando vocês forem treinar uma redação, voltando aqui para mim, é só vocês procurarem ali no Google, faz uma pesquisa rápida ali, ó, folha de redação, rascunho, banca CESP, PDF, vocês vão encontrar alguma prova anterior ali. No final de cada prova vem essa folha, então vocês conseguem ele pegar, sugiro que vocês imprimam essas folhas para ficar treinando mesmo. Olhando aqui para a folha, vocês conseguem ver, ó, já vem as linhas contadas, né? Você já consegue ver, ó, as margens aqui para você se organizar, entendeu? E aqui você então vai fazendo a sua redação, tá bom? Está com uma outra dúvida ali. Ele está perguntando se na prova de agente da Polícia Federal, com 4 horas e 30 minutos, quanto tempo devo reservar para fazer a redação no dia da prova?
Bom, excelente a sua pergunta, né? Eu acabei comentando alguns pontos aqui da preparação para discursivas e não falei da estratégia mesmo da hora da prova. Então, respondendo a sua pergunta, um tempo é razoável para você poder fazer a sua redação, contando com rascunho, organizar ali as ideias, é 1 hora, entendeu? 1 hora é um tempo ali razoável, uma média, né? Não exatamente esse tempo, mas 1 hora é um tempo ali para que você consiga fazer um bom texto. Então você tem que ficar ligado, na hora ali de você estiver resolvendo a sua prova, que você não pode demorar muito nas questões, senão vai faltar tempo lá para a redação, tá? Então, em 1 hora você consegue fazer um bom texto. E aí ficariam então 3 horas e meia para você resolver as questões e no final fazer a sua redação. Eu vou aproveitar essa dúvida para falar o que eu recomendo, né, na hora que você estiver fazendo a prova ali, em que momento você fazer a sua redação. Porque eu sei que algumas pessoas, né, orientam assim, não, você pega a prova, já vai para a redação primeiro, ou então faz assim, ou faz de outra forma. Eu vou dar a minha sugestão, né? Eu já tentei de outras formas, já tentei resolver a redação primeiro, mas não deu muito certo para mim. Então eu recomendo que vocês façam da seguinte forma. Pegou a prova lá no dia, tá lá resolvendo a prova do concurso, pegou a prova, começa resolvendo a prova ali na sequência, entendeu? Geralmente vem português ali no início, vai resolvendo as questões primeiro, nem olha a prova redação nesse momento. Até para que você não fique nervoso ou preocupado ou se distraia com aquilo. Então, vá para a prova objetiva, resolva as questões, faça aquela primeira passagem ali pela prova. Quando você chegar ao final, vão ter questões, logicamente, que você pulou, deixou para resolver depois. Por isso que eu falei, primeira passagem pela prova objetiva. Aí chegou na redação, pega ali a sua redação, vê o que foi cobrado. Naquela folha ali que aparece ali o tema, ali o texto motivador, você já começa a jogar suas ideias ali. Já despeja ali as suas ideias, o que for vindo na sua cabeça, você já coloca ali. Depois, você vai organizar o seu rascunho. Então, você faz ali o rascunho, certo? Terminou o rascunho, você volta lá na prova objetiva naquelas questões que você tinha pulado, tinha deixado em branco, para tentar uma segunda vez ali. Por que isso? Porque esse intervalo para você voltar na redação é importante, porque às vezes, se você for ler logo o seu rascunho logo na sequência, pode acontecer de passar alguma coisa ali que você não vai perceber. Então, volta para a prova, pega aquelas questões que você deixou de lado, deixou em branco, tenta resolver mais algumas, e aí volta para a redação de novo. Nesse momento, você vai dar uma lida no seu rascunho, corrigir ali, ver se ficou bom mesmo. Ok, tá legal? Aí sim você vai passar limpo a sua redação. Então, o tempo que eu falei de 1 hora é para esse processo todo. Você tem que se organizar bem ali, administrar o seu tempo, tanto para resolver as questões como para redação, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. É como eu recomendo que vocês façam, tá? Pelo menos comigo funcionou melhor assim. Eu fiz outras experiências e eu achei melhor deixar a prova discursiva realmente para o final, tá? Faz o rascunho, volta na prova objetiva e depois passa limpo a sua redação, dando uma lida ali para ver se está tudo ok, tá bom?